tarde para todo mundo. Então, desculpa, eu falei para começar, mas eu quero só checar se a Maria... Maria, você está ouvindo a gente? Você está pronta? Sim, eu estou pronta. Ah, legal, então a gente vai começando aqui. Então, convidado a esse evento, Tecendo Cuidados, Cultivando Vidas, e a gente vai ter uma mesa agora à tarde, né, sobre partos, saberes e territórios ancestrais. Eu vou começar, acho que a gente começa com as falas, né, a fala da Maria Paula e da Aline, e depois a gente vai fazer uma homenagem à Dona Catarina, né, e aí cada um tem meia hora, né, para falar, depois aí eu dou um sinalzinho de Tá tempo. bom, legal. A Maria Paula Prats, né, ela teve formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na École des Hautes Études, na França, e hoje é professora na Universidade de Oxford. Então, trabalha há décadas com povos Guarani-Indiá, com temas de cosmopolíticas da saúde, parto e parteiras, colonialidade do antropoceno, particularmente com medicalização do ciclo de vida indígena e os efeitos da devastação territorial na saúde indígena. E ela está coordenando atualmente, né, um projeto de pesquisa Vital Toxic Relations in Brazil, projeto de pesquisa que investiga a retroalimentação entre devastação territorial e manifestação das desigualdades em saúde entre povos indígenas. Então, Maria Paula, falo com você. Eu te aviso quando faltar uns 10 minutinhos e 5 minutinhos. Tá bom? Tá bem, muito obrigada. Tá. É aqui mesmo. Gente, sou eu. Não, sou eu aqui, gente. Mas vocês estão espalhados, então. Isso. Marina, tem que tratar. Pessoal. Mas é melhor fazer assim para ela ver que tem gente na sala. Isso. Ó, eu vou dar uma mostrada na sala, então, assim, ó. Você tá só... Tem gente chegando aí. Tá chegando aí, gente. O pessoal tá chegando. Acho que agora... Tá gravando esse também? Tá gravando. Maria Paula, se quiser começar, pode ser. Tá bem, eu estava esperando o sinal, só um minutinho. Ah, tá. Aí, bom, então tá. Bom, muito obrigada, Camila, pela introdução, pela apresentação, na verdade, desculpa, eu estou trocando a língua agora, pela apresentação, e muito obrigada pelo convite. A Aline, né, a Marina, a todas as colegas da USP, eu agradeço pelo convite, eu registro meus sentimentos pela partida da Catarina, né, Catarina Delfina Cunha Nimboparuá. Eu gostaria muito de estar compartilhando essa mesa com ela, teria sido uma honra. Eu não a conheci pessoalmente, mas conheço através do trabalho de uma aluna de doutorado que eu tenho, que trabalhava com ela. Bem, deixa eu fazer a apresentação dos meus slides que eu esqueci aqui. Deixa eu ver. Vocês podem me avisar se vocês estão vendo o slide? Estamos. Que bom. Ótimo. Bem, os dados e considerações que eu compartilhei com vocês hoje, eles foram elaborados em 2 recentes trabalhos. O primeiro, um artigo publicado na Medical Anthropology Quarterly, com o título que dá nome a esta apresentação. E o segundo, que vocês veem à direita na tela, é um capítulo de livro que eu escrevi com a Aracy Uamirim, que será publicado este ano num livro Parterias Indígenas, Emaranhados de Cuidados Cosmopolíticos na América do Sul, pela Springer Nature.
Sobretudo, as considerações que eu vou compartilhar com vocês, elas vêm do artigo, mas tem algumas coisas que eu trago desse capítulo. Embora esses dois trabalhos eu explore temas, nesses dois trabalhos eu explore temas mais abrangentes, como medicalização do ciclo de vida feminino, institucionalização do primeiro parto, cuidados agenciados em partos que ocorrem nas aldeias e colonialidades de gênero, nessa apresentação eu destaco os cortes. Cortes é o modo como minhas interlocutoras Guarani-Nguiá se referem às episiotomias. A partir de uma etnografia de longa duração, tanto em hospitais quanto em aldeias indígenas Guarani-Nguiá, aprendi com minhas interlocutoras que seus corpos e seus territórios são inerentemente conectados a partir de uma força vital que é compartilhada em diferentes gradientes entre pessoas humanas e outras que humanas. Os cortes feitos nas vaginas das mulheres Guarani-Nguiá em partos hospitalares estão situados no mesmo patamar dos cortes que cronometram as plantações de soja e arroz que circundam suas aldeias no extremo sul do Brasil. É a partir de ambos, cortes e territórios, que ocorre o que chamo de um extrativismo de vitalidades. Ambos os cortes abrem carnes e materialidades, fragmentando vitalidades. Episiotomia é o termo biomédico para a incisão cirúrgica feita na região perineal, localizada entre a vagina e o ânus da mulher, durante o parto fisiológico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as episiotomias são procedimentos de uso restrito e devem ser realizadas apenas em situações muito específicas, como casos de sofrimento fetal ou risco de morte materna. O procedimento encurta o trabalho de parto e geralmente é realizado durante a fase expulsiva, embora seja completamente desnecessário na maioria dos partos. O ato de cortar a vagina é, além de uma incisão invasiva, acompanhado da necessidade de suturar a vagina posteriormente. Antropólogos e profissionais da área da saúde argumentam que ambos os procedimentos, o da incisão e o da sutura, quando realizados rotineiramente, constituem um ritual patriarcal de mutilação genital. Eu não trago aqui as referências, eu até tinha colocado num slide, mas eu acabei tirando. Então, a todas e a todos que quiserem ter acesso às referências, eu posso compartilhar com vocês por e-mail. Eu trago duas cenas para que a gente se familiarize com o que se passa nos hospitais, desde o entendimento das minhas interlocutoras Guarani-Nguiá. Pará, uma mulher Guarani-Nguiá deu à luz seu primeiro filho em um hospital público no sul do Brasil. Quando chegou à instituição médica, Pará foi orientada pelo obstetra a parar de chorar e fazer escândalo. Ela tinha 16 anos e sua mãe, Uá, ficou assustada com a forma como a equipe médica lhes tratava. Após algumas contrações, Pará sentiu sua vagina sendo cortada e viu sangue por toda parte no quarto. Conversas barulhentas por perto tornaram o ambiente ainda mais hostil. O bebê nasceu com saúde frágil e foi imediatamente levado para a UTI neonatal. Nem Pará, na sala de parto, nem Uá, no corredor, tinham ideia do que estava acontecendo. Elas não conseguiam se comunicar. Nenhuma das duas falava português fluentemente e, mesmo que tivessem conseguido entender a equipe do hospital, ninguém tentou explicar o que estava acontecendo com o recém-nascido. Poucos minutos depois de ter a vagina cortada, Pará desmaiou. Ela acordou sozinha, com um tubo de transfusão de sangue no braço esquerdo. Não havia sinal do bebê, nem de sua mãe. Pará descreveu essa experiência para mim como uma cena de filme de horror.
Queretiu, essa é a cena 2. Queretiu, uma jovem mãe de 3 filhos, também teve o seu primeiro filho no hospital. Ela teria preferido dar à luz na aldeia, mas se sentia fraca. Além disso, um médico havia dito anteriormente que ela deveria ter um parto hospitalar porque estava em risco por ser adolescente. Com 15 anos na época, ela pediu ao marido que chamasse uma ambulância, assim que teve as primeiras contrações. Após algumas horas de espera, chegou ao hospital público mais próximo, e assim que ela entrou no prédio, já quase parindo, ela foi recebida, né? Rapidamente deu à luz, mas mesmo assim, o médico que chegou para auxiliá-la realizou uma episiotomia, que eu chamo de não consensual. Ao relembrar o parto no hospital, Queretiu conta que nunca mais foi a mesma. Desde que sua vagina foi cortada, ela se sente extremamente fraca e às vezes não consegue andar por muito tempo. Ela frequentemente se sente apática e acredita que talvez se torne mais forte quando finalmente parar de menstruar. Bem, nessa segunda cena, nas duas cenas eu falo em episiotomia, né? Eu me refiro a episiotomia, nem sempre eu adjetivo a episiotomia como não consensual, mas todas as episiotomias relatadas no meu trabalho, elas são não consensuais, na medida em que nenhuma das minhas interlocutoras foi consultada ou lhes foi explicada do que se tratava esse procedimento, né? Então, todas são não consensuais, digamos assim. Aqui nessa segunda cena tem o elemento da fraqueza, né? Que é um ponto que eu vou explorar nessa apresentação, e também a do sangue. Aqui no final, quando ela fala que ela sente que talvez quando ela parar de menstruar, ela se sinta melhor, ela está se referindo diretamente ao período que, né, na categoria biomédica, biomedicamente é classificado como menopausa, né? Então, quando ela parar de menstruar, quando ela entrar na menopausa, talvez ela se restabeleça e encontre mais forças. A episiotomia, ela não é recomendada como prática de rotina para mulheres que têm parto vaginal espontâneo, como vimos anteriormente. No entanto, é uma das intervenções cirúrgicas mais comuns na obstetrícia moderna, apesar da ausência de evidências científicas que justifiquem a realização do procedimento fora de uma emergência. No início dos anos 2000, um estudo abrangente revelou que a taxa de episiotomia no Brasil era de 90%. Esse número vem caindo devido aos movimentos de humanização do parto, mas permanece acima dos 10% esperados pela Organização Mundial de Saúde. Como diz num texto, que eu acredito que é um texto eu não sei, eu acredito que ela não seja a única autora, mas eu lembro da Simone Diniz, né, que é professora da USP, como ela diz nesse trabalho, nesse momento, toda mulher que ia parir no hospital, ela saía com um corte ou na barriga ou na vagina, né, ou seja, ou uma cesariana ou um parto fisiológico com episiotomia, não tinha como escapar, né, o que as colegas vão dizer é que é a marca do patriarcado, né, a marca que fica no corpo daquela que pariu, seja por cesariana ou por parto vaginal. Nos municípios do sul do Brasil, onde vivem Pará e Queretiu, e as demais interlocutoras que, por motivo de tempo, eu não me refiro diretamente nessa apresentação, episiotomias foram realizadas em mais de 70% dos partos vaginais nos últimos anos. Isso não foi lá no início dos anos 2000, foi nos últimos anos. Esse trabalho, essa referência de 2022. Nas aldeias onde eu trabalho, esse número pode chegar a 90%. E aqui entra algo importante para nós, antropólogos, que é a força da etnografia, né? Embora as taxas de cesariana no Brasil sejam menores entre mulheres indígenas do que entre mulheres não indígenas, as taxas de episiotomia ainda não foram devidamente estudadas. Por quê? Porque a episiotomia é um procedimento muito difícil de transformar em dados estatísticos, uma vez que frequentemente está ausente dos registros médicos. E quando registrada, não há como identificar se a mulher cortada é indígena ou não.
Não há dados quantitativos precisos disponíveis e, portanto, uma abordagem etnográfica parece ser a melhor e talvez única ferramenta para obter uma imagem do que acontece com as mulheres indígenas que acabam dando à luz em hospitais. Esse foi o caso, eu não trouxe aqui os detalhes, né, da procedência dos meus dados, mas isso aconteceu em várias etapas. Entre 2017, sobretudo entre 2017 e 2022. Em 2017, eu realizei uma pesquisa para o CNPq sobre medicalização do parto entre as Guarani-Nguá, e durante a pandemia eu coordenei uma pesquisa sobre a Covid, né? Nesses dois momentos, embora eu não estivesse, eu nunca busquei pesquisar as episiotomias, na verdade, né? Elas foram aparecendo, elas foram se impondo no meu trabalho de campo. E no ano passado, quando eu voltei para visitar as minhas amigas em lugar, eu fiz um trabalho artesanal, né, de conversar com o máximo possível de mulheres que tinham tido filhos em duas aldeias. As duas aldeias, elas são próximas, né, que eu coloco aqui por relações de parentesco e relativamente distantes geograficamente. Uma delas muito próxima de um centro urbano e a outra não tanto. Pararoqué, ela é bem mais isolada dos centros urbanos e é sobretudo em Pararoqué que eu trabalho. Durante essas conversas, foram pouquíssimas as mulheres que não tiveram as suas... Na verdade, todas elas tiveram as suas vaginas cortadas. As que não tiveram as vaginas cortadas é porque tiveram uma cesariana, que foi um número... foram uma ou duas, se eu não me engano. Enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes da procedência dos dados, mas eu sei que isso é uma parte importante. Se vocês quiserem, nós podemos discutir depois. E, de qualquer forma, está bem explicado no artigo que eu me referi no início desta apresentação. A gente falou de episiotomia, eu mostrei o cenário da episiotomia, o contexto, né, e o significado da episiotomia, a definição da episiotomia biomedicamente, mas para as Guarani-Nguá com quem eu trabalho, e eu cito aqui porque eu sei que é um campo grande, assim, né, a gente, para não totalizar e generalizar, mas as Nguá com as quais eu trabalho, a episiotomia ela é muito mais do que uma intervenção biomédica, ela é muito mais do que algo não recomendado para as minhas amigas, né? Elas causam uma fraqueza intensa que afeta seus corpos e espíritos, né? Que enganem. E essa fraqueza as priva da energia que poderiam dedicar às suas roças, ao artesanato de cestos, ao cuidado dos filhos, as viagens para visitar parentes através dos vastos e geopoliticamente fragmentados territórios, né? Na Argentina, Bolívia, Paraguai, Brasil e Uruguai. A mutilação vaginal das mulheres Guarani-Nguá marca mais os seus corpos. Quando Queretiu nos conta que se sentiu fraca e, portanto, teve que dar à luz no hospital e que, ao dar à luz no hospital, foi mutilada, foi cortada e nunca mais se sentiu a mesma, ela está falando sobre o seu corpo e espírito. Ela sentiu dor, uma sensação de queimação em sua genitália e ficou dias sem conseguir andar. Esse enfraquecimento, no sentido de ser incapaz de realizar tarefas cotidianas, persistiu intensamente por muitos meses após o corte. No entanto, esse enfraquecimento ele é englobado por uma fragilidade esse enfraquecimento físico, né? Ele é englobado por uma fragilidade muito mais profunda das relações e encontros que permitem que a pessoa Guarani-Nguá se fortaleça neste plano existencial, né? Fique forte, como elas dizem. Estar enfraquecido, estar enfraquecida, não se limita ao efeito sobre uma entidade biológica autossuficiente, né? Como o corpo concebido pela lógica biomédica. Quando analisada juntamente com o seu significado etimológico, a expressão Tchepu Akangu traduz-se como sou fraca nas vísceras, ou sou fraca no coração, né? A fraqueza citada pelas minhas interlocutoras pertence, portanto, à ordem dos afetos corporificados,
Estar fraca é estar afetada por algo abrangente, tanto físico quanto espiritual. O Urupá, a terra que pisamos, segundo os Mbuiá, originalmente não tinha cercas. As minhas interlocutoras dizem que cortar a terra, o Ukuti, é uma prática dos brancos, que não respeitam o Ijá, né? Os Já, comumente conhecidos na literatura como os donos, os mestres, mas que eu particularmente traduzo como cuidadores, e que não sabem, né? Os brancos que não sabem conviver com os outros. Eles são mesquinhos e querem a terra só para si mesmo, diz Milwa. Wicker, o antropólogo alemão, também registrou essa categoria de Wikiti entre o povo guarani que vive no Paraguai há muitas décadas atrás. A maioria dos territórios guarani-munguá no sul do Brasil está hoje cercada por plantações de soja e também fazendas de gado, né? Os próprios territórios guarani-munguá têm cerca em suas fronteiras, assim como todas as terras que os circundam. Vivendo em pequenas ilhas, em meio ao verde monocromático, e aqui a gente pode voltar para esta imagem, em meio ao verde monocromático e as áreas agrícolas cercadas, os riachos que atravessam as aldeias estão contaminados por pesticidas e outros poluentes. Além disso, pouco ou nenhum plantio de milho em algumas aldeias é possível. Milho, mandioca, batata doce, entre outras vegetais, plantas, são essenciais para fortalecer a pessoa guarani-munguá. São dádivas enviadas pelas divindades. Na última vez que eu visitei Uá, na penúltima vez, desculpa, porque foi o ano passado, eu encontrei com ela agora em abril. Na última vez que visitei Uá, ela comentou tristemente que as roças estão enfraquecendo e os nossos corpos também. Ela fala de um mundo que precisa estar vivo, com uma diversidade de relações para ser forte. Ela não fala de uma má nutrição e baixa imunidade em termos biomédicos, né? Ou apenas em termos físicos. Ela chama a atenção para a coexistência e as conexões entre humanos e outros que humanos, incluindo as divindades. Plantas comestíveis como o milho são cruciais para manter a força guarani Munguá e essenciais para a performance de rituais como os de nominação das crianças, né? O Nhamongaraí. Os seus nomes são suas inhê, né? Diversas variáveis contribuem para que o parto ocorra no hospital ou em uma aldeia, né? Entre essas variáveis, parece estar o que eu argumento, uma extração das vitalidades que mantém vivos tanto os corpos das pessoas quanto os corpos do território e os corpos dos outros que não humanos. Um processo extrativista, que causa devastação ambiental territorial, tem um impacto enorme na medicalização da vida das mulheres indígenas, Guarani-Munguá, né, no caso. As parteiras estão desaparecendo, dizem minhas amigas. Essa é uma grande preocupação para elas. Aquelas que banham os bebês, como em Munguá se referem, né, a pessoa que vai pegar o bebê no parto, elas não são treinadas de um dia para a noite, né? Elas precisam ter um profundo conhecimento das plantas, das ervas, dos aspectos cosmológicos, do que é cuidar de outras pessoas durante o parto, além do papel que a transmissão intergeracional desse conhecimento desempenha no cotidiano. As parteiras são mulheres, geralmente, mas também homens, né? Mas no caso das mulheres, elas são mulheres que deram à luz elas mesmas, né? Ou sozinhas ou com a ajuda de alguns parentes, e não em hospitais, né? Nas aldeias onde eu trabalho, essa geração a geração das minhas principais interlocutoras, elas pariram seus filhos nas aldeias, né? E a geração mais nova, ela tem
começado a ter que ir para o hospital, digamos assim, né? Porque dizem que os seus corpos não são mais os mesmos, mas também tem uma certa pressão, digamos assim, dependendo da aldeia, por conta do primeiro filho, né? O primeiro filho, que geralmente acontece, a primeira gravidez acontece naquilo que na biomedicina é considerada adolescência, ela é automaticamente considerada uma gravidez de risco. E eu exploro isso naquele artigo, do capítulo que eu me referi bem no início, né? Não no artigo, no capítulo do livro eu falo sobre essa gravidez na adolescência. Essa institucionalização, digamos assim, mesmo que ela não seja formal, mas essa tendência de fazer com que o primeiro filho nasça no hospital, ela é como que uma sentença, de alguma forma, né? Porque um primeiro filho no hospital, com as meninas que eu conversei, elas tiveram uma grande... o número de cesarianas aumentou, né? E à medida que uma mulher tem uma cesariana, tem duas, a chance dela ter mais um terceiro bebê vai aumentar, a chance dela ter uma terceira cesariana. E quando eu me refiro à sentença, eu me refiro em termos daí realmente de risco, né? Quanto maior o número de cesarianas, maior o risco de uma hemorragia, maior risco de complicações nos partos. E nós sabemos que entre as mulheres indígenas, pelo menos entre as Guarani-Mbuiá com as quais eu trabalho, elas têm filhos, elas têm mais do que 2 ou 3 filhos, né? Então, se o primeiro filho já é um filho com cesariana, isso vai trazer implicações para elas, se elas continuarem a ter filhos até enquanto elas puderem e assim quiserem, né? Isso eu trato junto com a Araci, que é a Guarani-Mbuiá. Nós tratamos disso nesse capítulo do livro que eu me referi. Um outro fator sobre essa fraqueza, né? Eu escolhi focar na fraqueza, mas poderia ter... Tem muitos artigos, né? Muitos trabalhos que focam na força, né? Mas a fraqueza é que realmente apareceu, né? Em Guarani, nas minhas conversas, né? Então, entre as Guarani-Mbuiá, elas dizem que essa fraqueza das mulheres mais jovens... Oi? Maria, desculpa, travou um pouquinho, se você puder voltar. Voltar só logo agora, assim. Suas últimas frases que cortou, a gente não conseguiu. Eu vi seu vídeo também está desligado, não sei se é a nossa conexão. Mas vocês estão vendo meus slides? O slide, sim. Uhum. Mas a sua imagem não ia falhando um pouquinho. Tá bem, tá bem. Então, eu não sei onde é que vocês conseguiram, até onde vocês conseguiram me escutar, mas eu estava falando, na verdade, eu saí um pouco da minha preparação, tá falando das implicações de ter cesariana, né? Foi isso? Isso, sim. Então, o que eu disse que eu estava dizendo é que as meninas, né, tem começado a ter essa tendência de que o primeiro filho precise nascer no hospital, porque as equipes de saúde vão dizer que as meninas estão em risco, né? E isso é uma categoria que também explorei nesse capítulo, junto com a Araci. Essa ideia do risco, se a gente for ver, ele a forma como ele está definido na literatura biomédica, ele é sobretudo um risco que nós classificaríamos como social. Por quê? Porque a justificativa do risco, elas são a família de origem rejeitar, a não inserção no mundo do trabalho, a pausa, né, nos estudos. Então, o risco dessa justificativa ele está amplamente ancorado em questões, em modos de vida, né, em modos de existir, que não necessariamente eles estão em consonância com aquilo que as mulheres Guarani com as quais eu trabalho estariam afetadas, digamos assim. Né? Então, ou seja, quando a gente pensa em risco, a gente está pensando muito no aspecto biológico, sobretudo, nessa categoria de risco muito bem explorada na antropologia em relação a
a vida em si mesma, né? Como diria o Nicholas Rose. Mas no caso do risco da gravidez da adolescência para as mulheres Guarani-Nguiá, ele tem uma dissonância muito grande, né, do que seja o risco, embora a palavra risco as assuste muito. Eu acho que não foi exatamente isso que eu falei, mas eu não consigo me lembrar, porque agora que eu já me empolguei com o texto que está meio que em paralelo a este que eu apresento para vocês hoje. Bem, mas eu queria entrar num outro ponto que as minhas interlocutoras dizem sobre o motivo da fraqueza das mulheres mais jovens, né? Que elas atribuem aos contraceptivos injetáveis, né? Tem uma geração de meninas Guarani-Nguiá, que agora são mulheres, são mães, algumas já estão por volta dos seus 30, que fizeram uso dos contraceptivos injetáveis, que são aqueles em que tu não precisa tomar a pílula cotidianamente, né? O anticoncepcional cotidianamente, então tu toma uma injeção, tem algumas de 3 meses, tem umas mais longas, e hoje em dia, passado mais de 10, 15 anos desse boom dos contraceptivos injetáveis, elas chegaram à conclusão que esses contraceptivos, eles enfraquecem grandemente os corpos das mulheres, e isso faz com que elas tampouco consigam parir os seus filhos, né? Além disso, como eu estava falando antes, a formação, né, o treinamento, a preparação, a transmissão de conhecimento sobre a parteria, ela não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Ela é algo de muito tempo, é algo de um conhecimento de décadas, de um conhecimento corporificado, aprender parindo, é aprender cuidando, é aprender vendo outras mulheres parir, né? E, então, se não tem mulher parindo na aldeia, se tu mesma não está parindo na aldeia, então esses conhecimentos de parteria, eles também vão definhando, né? Então, tu tem uma retroalimentação, né, entre essa medicalização e esse epistemicídio dos conhecimentos de parteria. Por quê? Porque os bons companheiros, né, do conhecimento de parto são entre as Nguiá, mas não só entre as Nguiá, muitas cascas de árvores, por exemplo, né? E essas árvores, muitas delas não existem mais, ou se existem, são muito poucas. Então, como é que tu ensina as outras pessoas? Como é que tu faz uso dessas tecnologias, desses modos de cuidar das outras, se essas companheiras dos cuidados no parto, elas não estão mais nos territórios, né? Nesses territórios enfraquecidos, né? E pensando que esses conhecimentos, eles não são só para o parto, mas também para terminar a gravidez, né? A ideia da menstruação, que não é uma categoria do aborto, mas é fazer a menstruação descer. Então, também não se tem mais esse acesso a algum desses recursos, né? Dessas companheiras que eu estou chamando das plantas, de fazer com que essa menstruação desça, né? Ou seja, que uma gravidez não aconteça. Bem, então, e esses remédios, esses cuidados, eles não são algo pontual, como uma injeção anticoncepcional em que tu injeta no teu corpo e ela vai durar 3 meses ou 6 meses, dependendo do tipo do anticoncepcional. Elas são cuidados, digamos assim, essas companheiras, essas substâncias, né? Vamos usar a palavra que não é a melhor, que elas precisam de uma regularidade, né? Elas são um tipo de cuidado que ele é lento no sentido da mobilização das relações que fazem que aquele corpo e aquela pessoa esteja fortalecida, né? Então, apenas algumas dessas mulheres sabem preparar esses remédios e como vocês sabem, não é só tirar uma casca de uma árvore, né? Não é só arrancar uma casca de uma árvore, arrancar uma planta. Tu tem todo um saber relacionado ao modo como se negocia ter aquela planta, negocia ter aquela casca, né? No caso dos Guarani-Nguiá são os Ijá, né? Que eu disse antes, que eu traduzo como cuidadores. Desculpa, minha cachorra está sendo um pouco disruptiva.
Mas chegou alguém já para acudir. Então, a ideia também tu precisa desse saber sobre como negociar com essa planta, né? No caso, eu estou usando muito o exemplo da árvore, porque entre as imbiás existe uma casca de árvore que ela é muito, muito, muito crucial, tanto para o parto quanto para não deixar uma gravidez acontecer, né? Ou seja, para que a menstruação desça. Né? Por quê? Porque tu tem todos esses cuidadores dessas plantas que podem se vingar, então aquilo que poderia ser um cuidado, ela se transforma numa doença, né? Numa agressão vinda desses outros que humanos. Conversando com a Ewa, ela fala que o fato de não existirem essas plantas em alguns territórios, ou não existirem numa quantidade e com pessoas que saibam como se relacionar com elas, as meninas precisam tomar os hormônios injetáveis. Aqui eu não entro muito para complexificar isso, né? Porque tem uma questão geracional aí, né? Tem algumas meninas que vão querer tomar as injeções, né? Isso é algo que a gente pode conversar depois, se vocês quiserem. A Pará, por sua vez, ela me diz que os contraceptivos hormonais, eles fazem as mulheres incharem, né? E ela faz com que os seus corpos eles fiquem quentes, cheios de sangue e gordura acumulados na carne. Enquanto ela me explicava o que acontece nos corpos dessas mulheres, ela fez uma analogia entre os contraceptivos e os pesticidas, né? Que são despejados nos rios. Ela diz que ambos causam inchaço. Né? No início, eles parecem tornar a pessoa bem mais forte, quente, e depois ela enfraquece a pessoa, ela toma toda a sua alegria e faz com que ela fique muito fraca ou até morra, né? O mesmo é o caso dos rios, né? Ou dos, como a gente chama no Rio Grande do Sul, meu Deus, eu nem não sei mais que língua eu falo. Não é açudes, é nos passos, né? Naqueles riozinhos, né? Não é riacho, é outro nome, daqui a pouco vai me lembrar. Não são rios frondosos, né? Talvez o rio Jacuí tem uma aldeia muito linda perto do rio da Jacuí, mas não está entre as que eu me refiro aqui. Então, são pequenos rios, que são rios que correm no meio de fazendas, no meio das plantações de soja ou da criação do gado, né? E é lá onde eles se banham, onde a gente se banha quando eu me banho, quando eu estou com eles, e a Pará e a Luá também estavam fazendo fizeram essa analogia entre o que acontece nos corpos das meninas tomando anticoncepcional injetável e o que acontece nos rios com os pesticidas. Tem uma ideia de que inicialmente fortalece, mas que a consequência duradoura é o do enfraquecimento absoluto, né? Bem, e aqui vocês estão vendo a minha apresentação? Não, agora não. Mas, Maria Paula, se você puder concluir, por favor, para a gente poder... Vou concluir, então. Acho que eu já me empolguei muito, mas não era para eu ter ido por aí, mas eu vou concluir, então. Agora vocês conseguem ver? Sim. Ok. Tá, eu vou colocar essa imagem da UA. Esse é um parto que aconteceu na aldeia de Pararoqué. Essa aldeia, ela é uma aldeia que é uma exceção, digamos assim. A gente pode pensar que eu trago aqui um texto que em torno de 2% dos partos no Brasil atualmente ocorrem em casa, né, domiciliar. No entanto, em Pararoqué, essa taxa é maior do que 50%. A maior parte dos partos acontece em Pararoqué. E esse é um parto de uma menina que nasceu logo depois da pandemia, então foi um parto muito, muito significativo, né? Porque durante a pandemia nenhum bebê tinha nascido. E isso não era um sinal muito bom. Oi. Opa, travou um pouquinho, a gente ficou sem ouvir você. Desde a imagem. Desde que você colocou a foto. Ok, tá, vou repetir então. E agora tá ok? Tá ok. Sim, obrigada.
eu contei a história dessa foto. Essa foto é de um parto que aconteceu em Pararoqué, logo depois da pandemia. Durante a pandemia, nenhum bebê nasceu na aldeia. Então, era um sinal meio ruim, assim, né? Quando essa bebê nasceu, foi uma grande alegria. Ela nasceu na aldeia. Outra coisa que eu falei também é que cerca de 2% dos partos no Brasil, eles acontecem em casa. Em Pararuqué, onde eu trabalho, é mais de 50%. Então, a maior parte dos bebês nasce em casa, nasce na aldeia, né? É algo um pouco diferente do que acontece em outras aldeias, e tem vários motivos para isso, e a gente pode conversar depois, se vocês quiserem também. Concluindo, os territórios ao redor do mundo, eles são valorizados em termos do que podem fornecer ao mercado econômico, né? Existe uma rica bibliografia sobre extrativismo, ecofeminismo, sobre isso, né? Sobretudo na América indígena. O conceito de político, de corpo-território, ele emerge principalmente dos movimentos de mulheres indígenas que se opuseram, continuam a se opor às práticas extrativistas, como mineração. O principal exemplo é o Women's Alliance, né, da América do Norte, em que publicou esse relatório intitulado Violência na Terra, Violência em Nossos Corpos, né, que foi uma resposta à violência ambiental. Depois, na América Central, a gente tem os trabalhos da Julieta Paredes, da Lorena Cabinal, e no caso aqui dos corpos territórios, que eu muito brevemente desenvolvi, eu me refiro num contexto, embora, né, eu me valha desse discurso político, digamos assim, do corpo-território, eu me baseio nas noções de vitalidade Guarani-Umbiá, né? E uma das principais contribuições que eu almejo, né, com esse trabalho é tanto ampliar a conceitualização do termo, da categoria de extrativismo, né, destacando a conexão entre corpo e território, a partir dessas experiências enraizadas, né, das minhas interlocutoras. Então, a escolha desse termo, ela não é, digamos assim, ingênua. Extrair, né, é uma ação de tomar à força, sem permissão, e é amplamente empregado na literatura sobre exploração territorial e ambiental, mas ele não é tipicamente utilizado para abordar corpos indígenas, menos ainda de mulheres em contexto hospitalar, né? Nesse artigo eu elaboro um pouquinhozinho assim, a ideia do extrativismo biomédico, como eu termino esses trabalhos, né, como eu concluo esses trabalhos e o capítulo do livro com a Aracy, é que não é só pensar o que se passa nos hospitais, né, ou pensar em termos de justiça reprodutiva, que são termos, né, os termos, as categorias de justiça reprodutiva, embora eles sejam extremamente férteis no campo de uma demanda por direitos, eles muitas vezes ofuscam, né, os termos êmicos, as noções êmicas, né, os entendimentos êmicos das mulheres com as quais nós trabalhamos, que é o caso das Guarani-Umbiá, né, que não vão se valer do termo nem de violência nem de justiça. Mas o que a gente pode ver, o que a gente pode aprender com elas é que não tem como pensar numa saúde e saúde materna infantil, usando uma categoria biomédica, sem pensar nos territórios, né? Sem pensar que os territórios vivos e os territórios com essas companheiras plantas, esses companheiros animais, né? Usando uma taxonomia ocidental, eles não estão desconectados, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, se a gente foca em parteiras e partos e foca no problema da medicalização do parto, sem olhar e sem trazer junto a discussão sobre território, né? Não só sobre acesso e acesso e garantia dos seus direitos, mas também na saúde dos próprios territórios, a gente reifica o discurso da biomedicina como sendo aquela que é a salvadora da vida, né? Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada, Maria Paula. Eu só queria saber se vai ter que sair daqui a que horas, você sabe?
Quanto tempo, mais ou menos? Eu vou tentar ficar o máximo que eu puder, então não se preocupa comigo. Eu não vou perder, vou escutar vocês e a discussão. Se eu tiver que chegar atrasado no outro compromisso, eu chego. Ai, desculpa. Não tem problema. A gente vai tentar ser breve, então. Eu vou fazer uma fala rapidinho. Tô com medo de desligar. Aline Regitano é uma doutora desde ontem, né? Na USP, parabéns. Obrigada. O que dizem as mães, corporalidade e relações de gênero a partir do parto no RINAC. E é uma pesquisadora do CESTA também, trabalha com os RINAC, né? E trabalha com os temas de corporalidade, relações de gênero, né? Parque. Obrigada pela apresentação. Deixa eu só baixar aqui rapidinho, gente. Baixar. Aqui apresentar, né? Eu falei que ia ser rápido, e estou demorando até para colocar a apresentação. Nossa, onde que é mesmo compartilhar a tela? Aqui, né? Não, aqui. Eu fiz isso ontem e já esqueci. Você quer compartilhar? Pode ser a tela inteira, que fica mais fácil. Que aí vocês conseguem acompanhar também os slides. Maria Paula, a gente não está te vendo, mas se você precisar falar com a gente, pode falar que a gente te escuta. Ok, obrigada. Aqui, apresentações. Bom, gente, eu vou tentar ser breve. Na verdade, eu não cheguei a preparar uma fala específica para hoje. Ontem foi a minha defesa, então eu vou aproveitar essa apresentação, tentar dar um geral, assim, na tese, mas eu vou focar mais no capítulo 5. Eu acho que é o que tem mais a ver com essa mesa, né? Bom, então, a minha tese chama Halkananu Nau e Ayakapiri, que dizem as mães, corporalidade e relações de gênero, a partir do parto Merinaco. Foi, assim, eu não vou seguir esses slides, né, porque eu não tenho tempo agora, mas, assim, basicamente a minha pesquisa de doutorado, ela começou na pesquisa de mestrado, então foi uma continuidade, né, comecei a trabalhar com esse Merinaco, fiz 5 meses de campo no mestrado e 5 meses de campo no doutorado. Então, é uma pesquisa que vem aí de alguns anos já. Povo Merinaco, né, que vive no território indígena do Xingu, na região do Alto Xingu, nessa comunidade, né, moral, que eles têm muitas coisas em comum, a cosmologia de base, rituais, festas, grafismos, a forma organizacional da aldeia e também as casas. Essa daqui é uma foto da aldeia Utauana, que é onde eu trabalho. Vocês podem ver que ela fica bem nas bordas, né, né? Que ela fica bem nas bordas do território, né? Então, até por isso que foi interessante fazer essa pesquisa lá, porque lá a transferência, né, da parturiente para o hospital, caso ela tivesse um trabalho de parto em casa, tivesse alguma emergência, ela seria possível, seria viável. Geralmente esse é um dos maiores impedimentos, né, para não acontecer o parto em casa. Essa aí é a Monique, de quem eu vou falar um pouco mais nessa apresentação. Foi ela que me apresentou os Meinaco, e a minha tese é uma grande homenagem a ela. Ela faleceu, foi uma vítima da Covid-19, inclusive quando a gente trabalhava num projeto com a Maria Paula. Então, minha tese é um pouco também resgatar a memória dela, contar a história dela e celebrar a vida dela.
E essa foto eu coloquei para contextualizar meu campo. Eu sempre fui para a aldeia com os meus filhos. Cheguei com a minha filha bebezinha, com 6 meses. Então, isso também me colocou num lugar do campo que acho que, enfim, é bom falar isso para vocês entenderem o contexto, né, da minha posicionalidade em campo. Os objetivos da pesquisa basicamente, explorar a questão da hospitalização do parto Meinaco e as relações de gênero, entendendo como que a hospitalização de gênero ela transforma tanto a corporalidade quanto a hospitalização do parto transforma tanto a corporalidade quanto as relações de gênero. E a estrutura da tese foi como que chama isso? Uma aposta, né? E de um jeito de trazer narrativas de mulheres. Então, ela tem esses 5 capítulos, cada capítulo conta a história de uma mulher, Meinaco, e todos os capítulos, eles levam ao capítulo principal. Então, por isso que até que eu coloco essas matrioscas, porque ela é uma analogia boa de como essa tese funciona, né? Cada bonequinha dentro de uma, né? Cada capítulo é uma camada, mas no fim é uma coisa só. E agora, até pensando sobre as coisas, a discussão ontem, né, com a França e com a Sandra, que me faz, assim, que vai fazer sentido que a cosmopolítica de que eu vou falar mais à frente nessa apresentação, ela começa na cozinha e ela segue até, né, por diversas camadas da vida Meinaco, inclusive no movimento de mulheres indígenas, que elas fazem parte. Tanto regionalmente, né, no contexto do movimento de mulheres do território indígena do Xingu, quanto nacionalmente, aliadas à Amiga e participando dos eventos como a ATL. Esse é o primeiro capítulo, da Mucura. Eu não vou entrar nos capítulos, então eu vou só mostrar as fotos mesmo para vocês verem essas mulheres. Esse é o marido da Mucura, ele é pajé. E nesse capítulo eu começo a explorar, né? Eu adoto uma abordagem straterniana para entender entender gênero a partir das relações. E para isso, primeiro eu tenho que entender o que é mulher e o que é homem, né? Os sentidos êmicos de ser mulher e de ser homem, de ser menina e de ser menino. E aqui nesse capítulo eu começo a desenvolver isso, mas é uma questão que eu levo, né? Eu exploro a tese inteira. Inclusive é isso que vai dar base para chegar no último capítulo. Uma casa Meinaco. Aqui eu falo basicamente que a cozinha da Mucura é uma cozinha cosmopolítica, porque não tem essa divisão, né? Aquele velho par do nutrir e natureza ligado às mulheres, né? O doméstico ligado às mulheres, e o público e a cultura ligada aos homens não faz sentido, porque no caso da Mucura, a cozinha dela é cosmopolítica, né? Os pequenos e os grandes acontecimentos se passam ali, desde filhos que chegam para se alimentar e esquentar os corpos, até as sessões de pagelança, como essa foto, por exemplo, a sessão de pagelança acontece na cozinha, né, não é em outro espaço, assim. No capítulo 2, eu trago a história da Warakina Meinaco, que é filha da Mucura e do Tucuiari, ela é liderança da aldeia Meinaco, ela também seguindo um pouco os passos do pai, né, porque ela sempre acompanhou ele nos tratamentos, nas viagens. Ela fez o curso técnico de enfermagem, hoje ela atua como técnica de enfermagem na aldeia. E nesse capítulo eu abordo as concepções de corpo Meinaco, tento explorar um pouco, né, o Manapiri, o Yeueco e o Kamai. Eu também exploro a relação das plantas e as mulheres, porque eu noto que as principais plantas responsáveis pela feitura dos corpos femininos. A Ionremiro, né, que é uma raiz que vem de uma planta alta, amarela, amazônica, e as plantas Ney, que é a Julanei e Penhei, que são raízes de árvores, que são raízes, né, do cerrado, são rasteiras, né, porque justamente as Meinaco, elas estão nesse contexto de transição ecológica entre a Amazônia e o Cerrado, e isso aparece materializado no corpo delas, essas duas plantas.
Aqui eu trago também rapidamente, eu exploro a questão do futebol, da juventude, para entender também como que esses microcosmos citadinos que se formam em torno das partidas de futebol, como que elas influenciam no que é ser mulher meinaco e nas relações de gênero. Aqui é um exercício de crianças que eu fiz com as duas turmas, né, muito seriadas da Aldeia Utauana, das escolas municipais estadual de lá, para tentar entender a perspectiva de gênero, não no sentido do ritual, como eu vou fazer em outro capítulo, ou a partir dos embates entre homens e mulheres, mas a partir da perspectiva da família, do núcleo familiar. Então, esse exercício com as crianças me permitiu isso, me permitiu entender um pouco mais de gênero a partir da perspectiva delas, né, da família, do fogo. Esse capítulo da Yualo, eu trato dos rituais, principalmente do ritual do Inhamoricumã, do complexo místico ritual do Inhamoricumã, e eu também falo da festa do Pequi, que é uma festa de colheita, mas também é uma festa de diplomacia com os espíritos donos do Pequi, que são os beija-flores. Aqui algumas fotos dessa festa. Nessa foto, por exemplo, aqui o pajé está indicando, né, porque só ele que enxerga o espírito que está ali sentado no banco, então ele está indicando onde a comida deve chegar, para ser servida primeiro para o espírito e depois para o resto das pessoas. Então, eu trato, né, dessa guerra dos sexos que acontece nesse momento, essa encenação que eles fazem. E também exploro a relação da casa dos homens, né, que, como vocês podem ver nessa foto, a própria fragilidade material da casa mostra esse enfraquecimento das próprias flautas que antes eram abrigadas nessa casa e a presença das mulheres era proibida, né, as mulheres não podiam entrar. E agora, como vocês veem, é um espaço de uso também das mulheres, das crianças. Aqui, a Yualo, a segunda cacica das mulheres da aldeia, ela está distribuindo a comida. Porque do mesmo jeito que a Sandra, né, fala que a caça chega e quem vai distribuir, quem vai fazer a divisão da comida e oferecer são as mulheres. Aqui é exatamente a mesma coisa. O capítulo da Alauera é um capítulo que fala dessa liderança, que na verdade ela não é uma liderança, não se formou uma liderança a mulunejo, né, no sentido tradicional, meinaco, mas ela virou uma representante das mulheres quando ela começou a participar do movimento de mulheres do território indígena do Xingu e da Amiga, e na minha tese eu trago um relato etnográfico dessa 7ª Assembleia Geral do Movimento de Mulheres do TICS, e nesse evento ele chegou um desdobramento desse evento foi justamente a eleição da Alauero como diretora executiva do Departamento de Mulheres da TICS, da Associação do Terra Indígena do Xingu. Aqui é uma foto das lideranças Meinaco reunidas, né, lideranças de 2 aldeias reunidas aqui, né, no acampamento da aldeia Araió, no Médio Xingu, que é aqui que estava recebendo a gente. E, enfim, agora que eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo, que é a história da Yamoni, que ela foi essa parteira, que deixou de ser parteira no momento em que ela se tornou pajé, porque no caso dela, como ela me ensinou, essas duas funções, elas eram irreconciliáveis, e ela foi uma importante pajé, ela era muito procurada por todo mundo, e era uma grande liderança, não é à toa que as filhas dela, a Ana Terra e o Atatakalu e a Lapiti, são, né, grandes lideranças também, porque aprenderam com a mãe, né, com o pai também, porque o marido falecido dela era o Piracumanha Lapiti, que era considerado como um embaixador do Alto Xingu, uma pessoa, assim, de referência. E nesse capítulo, é o capítulo, enfim, que eu trago, né, depois de mostrar todas essas camadas sobre o que é ser mulher, o que é gênero, nos rituais, na guerra dos sexos, mas também no contexto familiar, eu chego nesse capítulo 5, que é para tratar especificamente do parto, da questão da hospitalização do parto. Diferente do contexto da Maria, né, por exemplo, que mais de 50% dos partos ainda acontecem na aldeia, entre os Meinaco, fazia 10 anos, né, teve um intervalo de 10 anos sem nascer nenhum bebê na aldeia. Todos os bebês que nasciam eram no hospital.
Recentemente, um bebê nasceu, mas foi uma questão de um acidente, de erro, digamos assim, eles falam, porque a enfermeira que atua na aldeia, ela calculou a data prevista de parto na DPP errado, então ela acabou entrando em trabalho de parto espontaneamente, a mãe dela é parteira, então não permitiu que ela fosse levada para o hospital, e isso representou de alguma forma um retorno, né? Ainda que acidental, mas um retorno, né? Alguma coisa ali voltou a acontecer. Um bebê voltou a nascer na aldeia. Prosmeinako Hakawetketu, que é a parteira, na tradução literal do português seria aquela que é dona da habilidade de segurar, porque isso para elas é a característica fundante do parto meinako, é segurar, trocar suor, trocar calor, né? E geralmente são assim, são duas parteiras, uma que fica cuidando das pernas, olhando, acompanhando a saída do bebê, a outra que é a que segura, né? Que geralmente é a parteira mais experiente, que é a que segura a mulher pelas costas e apoia, e faz uma leve pressão na barriga dela. E o pós-parto em casa, ele também é um momento muito importante, que é quando as mulheres elas fazem a limpeza, então elas tomam o EPNA, que é essa raiz, elas fazem esse processo de ficar em jejum, tomar a raiz, regurgitar e fazer uma limpeza do corpo para todo o sangue. A preocupação é que se elas não fazem isso, o sangue vai parar na barriga. Isso pode ser, inclusive, fatal para uma mulher. Então, é um motivo de grande preocupação. O que aconteceu, né, para o parto meinako ser hospitalizado, ser medicalizado? Tem uma série de fatores, né? Tem o fator da própria colonialidade, né, que ela ainda se manifesta através das suas instituições, então através da igreja e das religiões neopentecostais, que começam aproximam essas mulheres das noções biomédicas de cuidado e de saúde. Então elas acabam se distanciando, né, das técnicas e tecnologias locais. O hospital, né, é bem claro, né, como o hospital ele é colonialista, né, a própria estrutura física dele não é compatível com parto em casa. O parto em casa meinako ele é no escuro, na casa bem escura, porque as casas tinguanas não têm janelas, então são realmente escuras, e acontece na rede, e nesse caso, os partos acontecem em quartos super iluminados, né? Se antes o parto acontecia, né, no seio do parentesco, então mãe, avó e tia cuidando, de repente as mulheres vão para o hospital e estão ali parindo entre estranhos e pressupondo a presença de homens, né? Que é uma coisa que o parto em casa meinako não acontece. Nem o pai da criança está presente, só mulheres. A única exceção é a pajé, se tem um problema, uma intercorrência em função de uma feitiçaria ou alguma coisa, e aí sim é chamado um pajé para rezar e para resolver essa questão. Tem um outro fator também que as minhas interlocutoras meinako têm me indicado, que tem a ver com essas seduções capitalistas, então com essa comida viciante, né, com a entrada dos meinako no mercado global de alimentação. Eles passaram a consumir muito alimentos industrializados, ultraprocessados, com muito açúcar. Isso tem tanto de um lado a equipe médica olhando, indicando, olha, tem cada vez casos mais recorrentes de hipertensão e diabetes, e isso também quando elas são diagnosticadas com esses quadros, elas são automaticamente encaminhadas. No geral, todas são automaticamente encaminhadas, mas nesse caso com uma força maior, assim, sabe? E geralmente aliado a um discurso de morte, né? Que se você não fizer isso, seu filho vai morrer, você vai morrer, coisas terríveis vão acontecer. Mas também tem a questão meinako de enxergar o que esses alimentos ultraprocessados fazem, que é a Márcia, que é uma interlocutora minha, mãe dessa criança que nasceu, voltou a nascer na aldeia, que ela conseguiu evitar, né, que ela fala que as comidas ultraprocessadas, a comida da cidade, ela transforma a materialidade do corpo da mulher, o sangue dela fica enfraquecido, né, e com o sangue enfraquecido, o corpo dela não está mais apto a parir como ele estava antigamente. Então, isso para elas é realmente uma condição, assim,
importante, assim, elas já têm todo a pressão da equipe médica, né, que está querendo levar para elas, então é uma coisa assim, tem relatos, por exemplo, de interlocutoras que falam, eu fui na primeira consulta de pré-natal com a enfermeira, e pronto, ela escreveu o papel e pronto, me encaminhou para a cidade. Então, a forma como elas me dizem que não tem uma possibilidade muito de diálogo, de pensar em outros caminhos possíveis, de pensar num possível parto em casa. E isso gera uma tremenda preocupação com as parteiras, porque as parteiras estão desaparecendo, não tem novas parteiras para serem treinadas, então as parteiras já são mulheres mais velhas que temem quando elas partirem, né? Quem que vai ficar no meu lugar, quem que vai segurar as minhas netas, quem que vai cuidar dos meus filhos. Então, isso é uma questão. Mas ela não é uma questão, essa preocupação e essa crítica à hospitalização do parto, ela não é consensual. Tem mulheres, principalmente as mais jovens, que têm uma aceitação maior com o hospital, que gostam, que aprenderam a gostar da comida, por exemplo, a não querer jejuar e tudo mais. E agora, ouvindo a Sandra falar, de manhã, ela falou uma coisa que para mim, assim, me deu um clique, assim, que que você falou, né, Sandra, quando a gente quer se encaixar, quando as mulheres indígenas querem se encaixar numa sociedade que ela não é acolhedora, né, que ela não é inclusiva, mas aí, por isso, para ser aceito, algumas pessoas indígenas entendem que tem que ser aquela pessoa, não ela mesma, mas daquele jeito que é o aceito. Então, eu entendo que isso acontece com muitas mulheres, elas querem ser aceitas, elas querem fazer parte, e toda a conjuntura está levando elas para isso, não tem um trabalho no sentido de mostrar para elas que elas não precisam ir para o hospital, porque quando chega no hospital, o que acontece? Elas sofrem racismo obstétrico, né, usando o termo da Danan Davis, para pensar que, para além da violência obstétrica, ela sofre uma violência que tem a ver com a questão racial, né? Então, a questão da solidão é uma questão muito abordada em, sei lá, 90% dos relatos de parto, as mulheres falam que ficaram sozinhas, e eu ouço das mulheres Meinaco que elas ficam sozinhas, eu ouvi de enfermeiras, porque eu também fiz visitas nos hospitais nas bordas, né, do território, na cidade de Canarana, na cidade de Gaúcho do Norte. E uma enfermeira me falou, não, porque quando vem uma mulher indígena aqui, xinguana, eu fico tranquila, porque eu sei que ela não vai precisar da gente, então eu deixo ela lá na dela, tranquila, eu deixo ela sozinha, porque eu sei que tá tudo certo. Só que para as Meinaco isso é terrível, por quê? Porque o parto, você precisa ser visto, tem a questão de ser visto, né? A fabricação corporal, ela é coletiva, e a questão da visão de ser visto ou não ser visto, ela é fundamental. Então, para elas, para as mulheres Meinaco que tem essa coisa de precisar trocar o suor, o calor com os parentes e tá ali essa produção corporal, conjunta, né, coletiva, de repente elas vão para o hospital e se vê completamente sozinha num lugar que não é adequado para elas, que não diz a ver, não é como ela espera, né? No geral, elas não ficam satisfeitas com as experiências de hospitais, elas relatam episiotomia não consentida, cesariana não consentida, pessoas que só descobriram que estavam sendo submetidas a uma cirurgia cesariana quando já estava na sala cirúrgica, no centro cirúrgico, tomando assim a anestesia e com a equipe já em volta delas. Elas tentam ter formas de resistências, de reinsurgências, né, no hospital. Então, desde a aldeia, elas estão resistindo, né, desde o momento que elas continuam cultivando as suas plantas e eventualmente, ou levando essas plantas de forma escondida, né? Eu ouvi ontem a Franci falando que as mulheres baniu, depois que parem, precisam daquele caldinho quente, né? Para fazer o corpo ficar forte. E a mãe dela, quando ela foi parir o filho dela, o Talihan, levou numa garrafa, como se fosse uma garrafa de água batida. As Meinaco, isso acontece muito também, de levarem as raízes em garrafas plásticas para tomar e fazer a limpeza, e também jejuar, né? Porque a maioria delas ainda segue o jejum mesmo nos hospitais. Então, a enfermeira vem com a comida e elas jogam fora, ou elas dão para alguém, e aí a enfermeira volta, você comeu, comi, tá? Mas, na verdade, ela não comeu, ela está seguindo o jejum como uma forma de minimizar. Ela sabe que aquele parto não é o parto ideal, que é cheio de riscos, que produz várias questões,
mas elas tentam minimizar. As mulheres que não conseguem, por exemplo, tomar raiz no hospital, quando elas se tornam para a aldeia, tem essa preocupação. E aí a mãe, a tia vai tentar reverter de alguma forma, né, esses danos. Então, cuidar dentro do possível, assim. Um minutinho, gente, rapidinho. Aqui. Bom, para fechar, um minutinho. Aqui. Bom, agora eu vou ler um textinho aqui que é para eu encerrar e também não fugir muito do tempo. A medicalização do parto transformou o que é ser mulher meiná, o jeito da mulher parir e da filha de nascer. Ela retirou o parto do seio do parentesco, produziu novas ordens de medos e violências, como, por exemplo, o medo de ser submetida a uma cesariana ou de sofrer violência obstétrica. Elas se tornam vulneráveis ao racismo obstétrico. E o grande problema da naturalização da violência é que não há contra o que lutar, porque o inimigo ele não é nomeado, né? Como acontece, por exemplo, com a indução do parto. De todos os meus relatos de parto do hospital, acho que, sei lá, 90% relataram que foram induzidas ao parto. E as outras 10% não souberam explicar porque também receberam o soro, então nem sabem se o parto foi acelerado. Então, não há informações, não há índices, ele simplesmente acontece de maneira silenciosa, de maneira rotineira, por esse soro de hidratação que é oferecido já no acolhimento, quando a parturiente chega ao hospital. Então, as MEINACO tiveram que se adequar a essa nova realidade que as mulheres não indígenas já experienciavam, mas com uma tônica semelhante à que as mulheres negras percebem, né, gerindo os danos causados por essa hospitalização. E o que as mulheres MEINACO e as mulheres indígenas, de modo geral, nos ensinam é que a criatividade pode ser uma ferramenta de luta surpreendente. Porque apesar de todas as violências, dos tenebrosos resultados dos experimentos coloniais, cuja lógica segue sendo ativada, as MEINACO humanas, aliadas às apapanhém, os espíritos, sobretudo os espíritos femininos, encontram forma de seguir. Elas temem pelo futuro dos seus netos e netas, mas avançam mesmo temerosas. Confiam no aspecto cíclico da vida, que faz com que algumas coisas simplesmente retornem de onde vieram, como o caso desse bebê que voltou a parir, voltou a nascer na aldeia. Elas se fortalecem com seus conhecimentos herdados de gerações passadas, em suas relações com o território, os animais, as plantas, os espíritos, tecendo parentesco e alteridade diariamente, colocando em suspensão eventuais tormentas desde suas aldeias. É isso, obrigada.